certificação florestal nacionais reconhecidos, o que lhes permite colocar a matéria-prima proveniente de áreas com gestão florestal sustentável. O PFC mantém a sua evolução e tem evoluído nos últimos anos. O próximo ano vai fazer 20 anos de existência. E a mancha, aos poucos, vai-se fechando. Temos agora os mais novos países que estão em vias de desenvolvimento dos seus processos nacionais. México, a Mongólia, a região da Ásia, e que se espera que venham a desenvolver e a ter o reconhecimento. Ao nível da área que representa, atualmente são 307 milhões de hectares certificados, que corresponde a 61% da área florestal certificada no mundo. O PFC é, de facto, o sistema que tem mais área florestal certificada no mundo. Ao nível das empresas e, portanto, ao nível da utilização destas matérias-primas, vemos, através dos pontos a azul, as organizações que têm uma cadeia de certificação, o país onde existem organizações com a cadeia de custódia certificada, portanto, a certificação. E representam atualmente 20 mil organizações. Gostaria aqui também de introduzir que o PFC, ao alargar, está também ele próprio a desenvolver-se e mais recentemente, há 2 semanas atrás, na Assembleia Geral, aprovou uma norma que é a norma para Trees Outside Forests, que será áreas fora do conceito de floresta e, portanto, alargar o seu âmbito e a sua abrangência a outros países. Outra questão muito importante e que me parece aqui de todo o interesse é que este sistema conseguiu ter esta área florestal certificada porque está baseado numa certificação de grupo regional. Todos estes países têm regiões definidas e foi uma das formas de impulsionar a certificação. E porque é inclusivo? Porque às vezes nós pensamos, mas nós em Portugal somos tão pequenos e muitas vezes propriedades pequenas, obviamente que vai diferir entre o norte e o sul, mas temos uma área florestal privada e isso será que é um impedimento? O PFC tem demonstrado noutros países que não é um impedimento e eu gostava de deixar essa mensagem aqui, porque há muitos países muito similares em termos de estrutura, à nossa própria estrutura e que conseguiram fazê-lo. E o PFC continua a evoluir e aqui gostava de introduzir a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e no fundo, a nova Agenda Mundial. A nova Agenda Mundial que nos traz 17 grandes objetivos e que querem lidar com um conjunto de problemas que se colocam desde a pobreza às questões ambientais e em que o PFC considera que, obviamente, existe o Objetivo 15 que tem a ver com a vida na Terra, em que há uma referência clara à gestão florestal e, portanto, estes objetivos são para ser implementados em todo o mundo. A ideia é que em 2030 se consigam resolver alguns dos problemas e, portanto, não só do mundo, não só dos Estados, mas também das organizações. E, portanto, há um compromisso com estes objetivos. Se alguns objetivos são muito evidentes, como este que acabei de dizer, outros talvez não sejam tão evidentes, mas que me parece que, em termos de importância e para aquilo que fazemos da gestão florestal sustentável, importa referir que tem a ver, por exemplo, com a questão do rendimento complementar que a madeira e a floresta traz a um conjunto de proprietários e também aqui em Portugal. Mas passando um bocadinho adiante e pensando que tudo isto tem que ser feito com parcerias, gostava de dar aquilo que são as tendências e aquilo que o mundo dos negócios neste momento também está a defrontar e a confrontar-se e a ter que mudar. E o PFC vê-se como um parceiro nessa mudança e quer-se assumir como parceiro nessa mudança.
As embalagens que são artigos que nós todos trazemos e consumimos, que levamos para casa, elas representam 40% do uso do plástico, atualmente. Obviamente que, primeiro de tudo, temos que reduzir o nosso consumo, mas temos que ter alternativas. E as alternativas que estão a ser colocadas, claramente, é a alternativa também nas embalagens de papel e de madeira. Temos aqui a questão, temos uma campanha, a campanha da National Geographic, que fez este ano e que tem uma certa piada e que refere Will this paper warp save the planet? Eles dizem que não, ou seja, se pela primeira vez a revista veio embrulhada, em vez de vir num invólucro de plástico, veio num invólucro de papel. E pela primeira vez eles dizem que não, portanto, mas é um começo. E isto é dito pela National Geographic. Também existem outras iniciativas, como a Estratégia Europeia sobre Plásticos, que começámos a sentir em 2016 com uma taxa sobre o plástico, por exemplo, nos supermercados. Mas haverá outras iniciativas e na última conferência do Sustainable Retail Summit, que foi cá em Lisboa e que nós tivemos, o PFC esteve presente, esta é provavelmente o fórum onde se reúnem as marcas todas, organizações da distribuição e, portanto, os grandes colocadores de embalagem no mundo. E há um compromisso claro que é assumido. Por um lado, não querem, há um compromisso com a desflorestação zero e, portanto, há uma ligação fortíssima com a certificação e veem isso como uma orientação e uma guideline nas suas políticas de aquisição de produtos para as prateleiras para o consumo. O Ministro do Ambiente esteve também nesta conferência e disse que o uso do plástico na administração pública será banido até ao final do ano. Vamos ver se isso será uma verdade, mas é uma boa intenção. Uma área que provavelmente não nos estaria tão presente, mas talvez aqui neste evento já estaremos a usar roupa com origem na madeira, com origem pasta celulósica. Este é um ponto fundamental porque é uma indústria que consome, em termos da própria matéria-prima, enormes quantidades de água e de energia. Tem um problema maior que eu mostrei no slide anterior. Liberta, por ser de origem também em petróleo e, portanto, no plástico, microplásticos para o oceano, portanto, através das lavagens. Ou seja, é uma indústria que está a querer alterar, está a querer mudar. A percentagem que utiliza ainda de tecido de origem celulósica é ainda diminuta e já há declarações de grandes designers mundiais a dizer que querem mudar e, portanto, que a sustentabilidade é um ponto que querem abraçar e, portanto, tornarem-se mais sustentáveis. O PFC este ano também, no início, trabalha com a FAO exatamente na sensibilização de todo este setor e, portanto, julgo que será também um setor que vai pedir muito por matéria-prima de origem florestal certificada. Aquele que provavelmente é também um setor que vai pedir muita procura de madeira é o setor da construção e das cidades sustentáveis. Desenhar o futuro com madeira é já uma aposta de muitos gabinetes de arquitetura. Isso é possível pela tecnologia. A madeira hoje em dia tem propriedades e, portanto, são as madeiras tecnológicas que permitem construir em altura. Isso antes não era possível, hoje é. Aliás, tem aqui um slide um pouco mais abaixo, que é o projeto no Japão de construir o maior edifício em madeira do mundo. Mas já existem casos práticos e isto são exemplos, pelo menos os laterais são exemplos de casos práticos. Voltando aqui a Portugal
E falando um pouco do nosso contexto, nós temos 3 fileiras muito importantes e que têm em si 3 indústrias também muito relevantes, não só no contexto nacional, mas no contexto internacional. Para além dessas espécies florestais mais significativas e que movem e que economicamente têm esse valor, existem outras que também concorrem e que concorrem para a diversidade e fontes em termos de diversidade ambiental e de fontes de rendimento. É importante que os proprietários florestais tenham também esta dinâmica e este incentivo também de obterem a certificação e qualificarem as suas áreas florestais. Já houve um grande progresso até hoje daquilo que tem sido feito em Portugal. Existem grupos, nós temos neste momento mais de 1.600 proprietários aderentes a esquemas de certificação. São certificações de grupo, algumas delas já na escala regional da NUT 3, mas ainda julgo que há a explorar de facto a escala mais alargada. Nós ainda não somos perfeitos, estamos a aprender. Aprendemos também com as nossas próprias experiências e provavelmente uma que já aprendemos é que às vezes trabalhar aos benefícios da certificação regional, que acho que quem trabalha consegue melhor do que eu até falar sobre eles, mas há também a questão de quando trabalhamos numa escala que é uma escala restrita, depois como é que podemos abranger outros territórios. E eu acho que com este alargamento e com aquilo que o país neste momento também a nível da própria política florestal está a passar, provavelmente será um momento ideal para avançar com uma escala maior, uma escala mais abrangente ao nível da certificação e, portanto, será aqui com todo o gosto que vamos ouvir a seguir como é que está a ser desenvolvida a certificação regional do Alentejo. Deixo aqui o meu final, que é basicamente, e que espero que seja para todos e cada vez mais, é de facto o reconhecimento que os produtos certificados podem ter um importante contributo no desenvolvimento sustentável. Obrigada. Muito obrigado. Depois desta intervenção que eu penso que foi importante para permitir situar a nossa ação concreta, digamos, num contexto geral que é aquele do funcionamento do sistema PFC e mais alargadamente ainda no contexto de mudança das nossas sociedades. Vamos então passar àquilo que nos trouxe aqui todos em primeiro lugar, que é falar de certificação regional no terreno. Eu pedia o favor da engenheira Maria Teresa Silva, da Navigator Company, que, como perceberam todos que estavam aqui há pouco, eu não conhecia pessoalmente e, portanto, não vou fingir que conheço o currículo dela, vou lê-lo, que é o melhor. Portanto, ela é licenciada em Engenharia Florestal, tem um mestrado em Bioenergia e tem um MBA da Católica. No quadro da Navigator, na Navigator Company, antiga Porto Céu. Trabalhou já numa série de domínios, desde a sanidade florestal à biomassa, na área do marketing, também no fomento da certificação e, finalmente, na área da inovação e do desenvolvimento florestal. Portanto, é alguém que tem uma visão bastante holística, como fica bem, como é bonito dizer, do que é a atuação de uma grande empresa, da nossa maior empresa florestal, e que vem aqui falar um pouco do empenho que essa mesma empresa tem na certificação da gestão florestal sustentável e em todo o apoio que tem vindo a dar para que ela possa acontecer no terreno. Muito obrigado. Obrigada, bom dia a todos. Desde já queria agradecer o convite tanto da CAP e também agradecer à UNAC e felicitar por esta iniciativa, não só de estarmos aqui hoje, mas também da constituição tanto de um grupo regional PFC, o qual inteiramente subscrevemos e felicitamos. Só 2 comentários prévios.
Portanto, eu vou fazer uma apresentação relativamente ao programa de fomento da produtividade e certificação, que está em desenvolvimento e foi pensado e é liderado pelo engenheiro José Luís Carvalho, na nossa empresa, e que se iniciou há cerca de 2 anos e meio. E concordar também com a Paula, vi há cerca de 2 semanas um programa e constato aqui também pela sua apresentação que efetivamente este é o século da Madeira, nas suas várias vertentes. E, portanto, este fomento da produtividade e da certificação é, sem dúvida, uma prioridade para nós, empresa, e para todos, em termos de sociedade, produtores, entidades e todos aqueles que colaboram e querem uma melhor floresta. Relativamente a este programa, quero-vos dar, portanto, um enquadramento em que ele foi inicialmente pensado e criado, portanto, a sua gênese. Onde nós estávamos há cerca de 2 anos e meio, portanto, temos uma necessidade em termos de produtos, quer seja pasta, papel, tissue e até embalagens, de mercado, ou seja, os clientes, para que nós vendamos em alguns dos países, temos que ter produto certificado. Portanto, esta é uma exigência. Ou temos produto certificado e vendemos, ou não vendemos. Portanto, é uma exigência do mercado e dos nossos clientes. Outro aspecto importante que esteve na gênese é a sustentabilidade de créditos. Portanto, nós não conseguíamos gerar madeira suficiente, quer ela venha de origem de mercado nacional ou outras origens, e portanto tínhamos há 2 anos e meio atrás um problema que era a sustentabilidade dos créditos. Nós tínhamos que gerir os créditos, independentemente do esquema de certificação, para que países é que vamos vender, para que clientes é que vamos vender, até onde é que podemos vender. E, portanto, isto causava-nos grandes restrições ao nível de tudo o que são as exportações e as vendas e o resultado do grupo. Deixando um bocadinho esta vertente do papel, onde eu estive presente há algum tempo na minha carreira, a questão da floresta, olhar para a matéria-prima. Portanto, verificamos que, efetivamente, a produtividade em Portugal, em relação ao eucalipto, está muito abaixo daquilo que é o potencial de solo e clima que é possível atingir. Portanto, temos em média, e podemos verificar isto em vários estudos, até mesmo no próprio inventário, temos uma produtividade abaixo do potencial. Portanto, um acréscimo médio anual que se situa em média, isto considerando norte a sul de Portugal, entre os 5 e os 8 metros cúbicos hectare ano. Isto é baixo, face ao potencial que podemos obter, poderá ser, e já vamos ver um pouco um exemplo adiante sobre aquilo que podemos atingir em termos de produtividade. Isto claramente é um desafio para nós, com todo o enquadramento que hoje vivemos e que temos vivido ao longo dos anos, que é sempre um desafio, que é como conseguimos produzir mais na mesma área, ou até em área inferior que temos disponível para o fazer. E, portanto, com todas estas, digamos, com todo este contexto que nos deparávamos há cerca de 2 anos e meio atrás, tivemos, efetivamente, o nosso CEO teve uma missão que foi criar este programa de fomento e que visa e que tem compromissos e metas e objetivos muito bem definidos, muito aliciantes e desafiadores, e que é efetivamente atingir um nível de certificação, isto apenas para mercado nacional, estamos a falar sempre em mercado nacional, em 2020 de 75% da madeira certificada. Além disso, queremos também garantir que 100% dos fornecedores são certificados em 2020. E, portanto, isto é bastante desafiador e aliciante. Com este desafio, aquilo que nós temos, e já podem ver ali um bocadinho do que tem sido a execução dos 2 últimos anos, 2016 e 2017, já vamos, digamos, desconstruir aqui um bocadinho os números. Portanto, estamos progressivamente e de uma forma sustentada a atingir estes objetivos com diferentes iniciativas. Qual foi a nossa estratégia? Ou qual é a nossa estratégia? Em duas frentes. Uma com os fornecedores, outra junto dos grupos de certificação. A nossa abordagem foi efetivamente apoiar os fornecedores de madeira a aderir e a manter os seus certificados, promover as boas práticas e tecnologias e manter, portanto, a valorização do produto e da produção florestal. Por outro lado, em relação aos grupos de certificação, portanto, apoiámos quer novos grupos de certificação que surgiram, seja em cada um dos esquemas, portanto, FSC e PFC,
em infraestruturas, em suporte e ações de divulgação desses mesmos grupos, agilização entre os vários elementos e agentes dentro da cadeia florestal e também compartilha e desenvolvimento de conhecimento e de boas práticas com o auxílio não só dos técnicos da Navigator, mas também no nosso Instituto de Investigação, bem como outras entidades, como por exemplo a Escola Superior Agrária de Coimbra. Portanto, com estas duas frentes, vamos ver o que é que atingimos. Neste momento, no lado dos fornecedores, portanto, na vertente e na linha de trabalho dos fornecedores. Portanto, verificamos aqui, isto são números, portanto, não acumulados, em que verificamos que efetivamente a partir do segundo semestre de 2016 se verifica uma adesão, digamos, muito expressiva e muito significativa dos fornecedores de madeira. Portanto, e neste momento temos mais de 90% dos fornecedores que têm dupla certificação, ou seja, portanto, por ambos os esquemas. Portanto, nós não temos nenhuma preferência por um esquema ou outro. Efetivamente, o que nós pretendemos é fomentar a certificação e as boas práticas. E, portanto, temos aqui uma gradação evolutiva daquilo que foi a instauração e a implementação deste projeto e deste programa. No lado dos grupos de certificação e dos sistemas de certificação, o que é que verificamos? Verificamos que, como eu já referi, houve aqui o surgimento de alguns grupos, portanto, a nível nacional, e que, por exemplo, podemos ali identificar, portanto, a verde são os grupos de certificação regional PEFC. Existem também outros grupos, no caso, por exemplo, da Unimadeiras e da Serna, são grupos nacionais e que também têm ambas as certificações, portanto, FSC e PFC. Além disto, em termos de entregas de madeira, estamos sempre no contexto do mercado nacional, verificamos que temos uma partição, digamos assim, em termos dos esquemas de certificação mais expressiva para o FSC em relação ao PFC. E no quadro, em termos das áreas, isto, atenção, tem ali uma nota que eu gostaria de ficar bem expressiva. Os números que estão ali apresentados são relativamente aos grupos de certificação, portanto, que nós acompanhamos e com os quais trabalhamos. Não são números globais em termos de todo o território. Mas a tendência, e necessariamente significativa, é do aumento da área certificada em cada um dos grupos de certificação. Em suma, portanto, temos aqui uma compilação, digamos assim, daquilo que tem sido a evolução da certificação florestal ao longo e dentro do período, deste horizonte de 2 anos e meio, em que o programa está a decorrer e em vigor e se mantém. Portanto, em termos de número de fornecedores, atingimos aqui sim, acumulativo, em 2018 temos 153 fornecedores, portanto, certificados. E em termos de percentagem de madeira certificada com origem em mercado nacional, portanto, temos aqui uma gradação. Em 2013 tínhamos 3%, em 2014 5%, em 2015 9%, em 2016 13%, em 2017 27% e a meta deste ano são os 40% e aquilo que podemos desde já adiantar é que em outubro já estamos em 41%. E, portanto, isto é significativamente um resultado que é expressivo, que é concreto, que é mensurável e que demonstra que, efetivamente, as iniciativas e as linhas de trabalho que adotámos tiveram resultados. Além disso, não só em termos de números, as metas que conseguimos atingir, e agora traduzindo um pouco de toda a certificação, do trabalho da certificação que foi efetivamente efetuado, traduz em que em 2017 tivemos acima de 50% do consumo de fibra certificada na nossa empresa e que o mercado nacional representou mais de 1/3 das entregas de madeira certificada do grupo. E neste momento, em 2018, já estamos acima dos 40%. Ou seja, é bastante significativo e expressivo este resultado e extremamente importante para nós. Agora quero mudar aqui um bocadinho a temática. Chego a falar um bocadinho de números e de metas atingidas e objetivos, mas de algo também muito e igualmente importante. O programa é de fomento da produtividade e da certificação. Portanto, não queremos só promover a certificação. A certificação para nós não é um processo que se encerra em si mesmo. Ou seja,
Não é um processo discreto, não é só apenas um processo administrativo ou documental. Não é isso. É um processo que, na nossa ótica, permite implementar uma gestão ativa das propriedades e da floresta, e isso, sem dúvida, que nos vai levar ao grande desafio que é a produtividade. Nós precisamos de mais madeira e, portanto, a produtividade é inequívoco, é o nosso objetivo. Como é que neste programa podemos incorporar esta vertente da produtividade através da certificação e da gestão ativa da floresta? Temos também várias iniciativas. Falei-vos ao início de que a produtividade média em Portugal é bastante baixa relativamente ao potencial de solo e clima existente para o eucalipto. Este é um projeto e este número que aparece ali, portanto, uma produtividade 2,5 vezes superior com gestão florestal ativa. É um estudo que foi feito, portanto, com a Associação Baixo Voga, portanto, ali na zona, portanto, de Aveiro, em que se verificou efetivamente que um eucaliptal gerido com boas práticas, com adubações, com fertilizações, com manutenções, atingiu uma produtividade 2,5 vezes superior. E isto traduz não só na produção, mas traduz na mais-valia para o proprietário e para toda a cadeia de valor que é a floresta. Para isso, como é que nós conseguimos atingir o desígnio de aumentar a produtividade? Este programa, como eu referi, não é apenas uma questão de angariar fornecedores, angariar mais madeira, é sim também dar apoio técnico e transmitir conhecimento, passagem de conhecimento para quem está no terreno, para quem são os agentes que estão no terreno e que fazem parte da floresta portuguesa, sejam eles prestadores de serviço, fornecedores, proprietários, organizações de produtores florestais, os grupos de certificação, todos eles fazem parte da sociedade e que têm contacto direto com a floresta. E, portanto, temos, sempre que nos é solicitado, seja pelo grupo de certificação, pelo proprietário, pelo prestador de serviço, informação técnica relativamente a adubos de manutenção, à fertilização, à questão da fitossanidade, controle de invasoras, e fazemos várias ações junto a prestadores de serviço no âmbito da segurança, por exemplo. A fotografia de baixo foi com a Escola Superior Agrária de Coimbra, relativamente a uma ação de digitalização, de controle de invasoras. E, portanto, estamos totalmente disponíveis para passar o conhecimento que temos junto do nosso Instituto de Investigação, que é o RAIZ, para passar esse conhecimento para os proprietários e para todos os agentes da floresta, para conseguirmos obter maior produtividade, melhor floresta e muito mais bem gerida. Como considerações finais, gostaria de fazer aqui uma breve reflexão convosco. Apesar de termos um caminho, digamos assim, recente, curto e com aparentemente bons resultados e efetivos, consideramos que temos o número de proprietários florestais abrangidos por estas iniciativas, pela questão da certificação, ainda é muito baixo. E porquê? Dos grupos que nós acompanhamos, aqui foi também uma questão referida pela Paula, dos grupos que nós acompanhamos, verificamos que em 2017 tínhamos 2.500 proprietários e em 2018 3.700. Ou seja, comparando com os 400.000 proprietários que existem em Portugal, estamos muito aquém. Mas isso não nos detém. Isso, de alguma forma, também deve ser um incentivo para que possamos chegar mais longe e mais próximo dos proprietários. Em termos de área abrangida, como vimos anteriormente, temos evoluído de forma muito mais significativa e isso também é um fator que nos satisfaz. Relativamente a outras vertentes deste programa e com o qual julgo que é um caminho a percorrer para o futuro, é efetivamente aumentar a expressividade das boas práticas no terreno, através das iniciativas de apoio técnico, direto aos fornecedores, prestadores, aos grupos de certificação, uma garantia de reconhecimento, seja ela por valor atribuído ao produto, seja por uma gestão que é reconhecida por todos pelos esquemas de certificação, bem como também a questão da sustentabilidade. Portanto, em relação às vertentes económica, ambiental e social, todos eles têm que estar presentes. O económico também se o económico não existe, também o ambiental e social seguramente também não vão existir. E, portanto,
este fomento da produtividade e da certificação é algo abrangente e não só envolve os vários agentes da floresta portuguesa, a sociedade, o poder local, todos nós, mas que dá uma relevância e uma importância para um recurso que não nos fornece apenas madeira, mas todo o ar, água, como a Paula referia, e solo, que são recursos que não inestimáveis e que não são inesgotáveis. Por fim, gostaria apenas de ressalvar que a Navigator, portanto, vai continuar com este programa. Tem tido outras iniciativas em termos de... No ano passado, posso referir-vos, tivemos um programa que é o Grow Sul, e que visou, portanto, nas propriedades nos concelhos de Monchique, Odmira e Algesur, fazer, portanto, limpeza de vegetação espontânea e adubações, portanto, com aconselhamento técnico e com subsidiação. Esse programa, neste momento, é desenvolvido pela CELPA, é a nível nacional, e, portanto, é nossa pretensão e nosso objetivo, portanto, continuar neste caminho que é o da produtividade e do fomento da certificação. E por fim deixo aqui apenas aqueles que julgo serem todos os que contribuem para uma floresta mais certificada e que nos envolve a todos nós. Agradeço a atenção. Obrigada. Agradecemos todos à engenheira Maria Teresa Silva e à Navigator a presença. Além de ter sido muito interessante a intervenção, eu penso que há dois aspectos que evidenciam bem a relevância da mesma neste nosso evento de hoje. Em primeiro lugar, a importância de uma empresa florestal demonstrar responsabilidade social, ambiental para com o setor florestal, agindo de uma forma consequente com aquilo que reclama dos proprietários florestais, dos produtores florestais, a reclamação de que a gestão florestal deve melhorar, de que deve ser, que a sua sustentabilidade deve ser demonstrada, deve ser acompanhada por uma atuação consequente, e eu penso que resulta muito evidente o esforço que a Navigator está a fazer nesse sentido. Por outro lado, evidencia também para todos, e penso que esse é o aspecto ainda mais importante, a irreversibilidade deste caminho na prossecução da certificação da gestão florestal. Não há retorno, não haverá possibilidade no futuro de se desenvolver uma atividade empresarial no âmbito da produção florestal que não contempla a certificação e, portanto, é relevantíssimo tudo o que contribua para o avanço da mesma no nosso país. E com isso chegamos àquilo que é o cerne, o foco deste evento, que é promovido pela UNAC. A UNAC é a União da Floresta Mediterrânica, para os poucos que porventura não o saibam que aqui estão. Reúne 6 associações, intervém numa parte muito considerável do nosso país, naquela em que a floresta mediterrânica tem expressão, mas abrangendo todos os sistemas de produção florestal existentes no nosso país. Em sua representação vai falar a engenheira Maria da Conceição Santos Silva, que é técnica da UNAC, foi coordenadora do grupo Associação APF Certifica da Associação de Produtores Florestais de Coruche e atualmente é coordenadora de investigação, demonstração e inovação da UNAC, sendo responsável pela execução dos 7 grupos operacionais nos quais a UNAC intervém e em 2 dos quais é coordenadora da parceria. E que nos vai agora apresentar aquilo que é, eu considero neste momento, o grande projeto da UNAC, que é a concretização, materialização da certificação regional no Alentejo, na região do Alentejo, e de que nos vai aqui falar e dar conta do ponto da situação. E que penso que foi aquilo que nos trouxe todos hoje aqui. Obrigado. João, muito obrigada. Muito obrigada a todos pelo vosso interesse e pela participação aqui. Antes de começar, aliás, não podia começar sem agradecer à CAP, pelo menos, todo o apoio logístico que deu à realização deste evento, que permite não só estarmos aqui, mas também a transmissão em direto do que já se passou e do que se vai aqui passar. E também um agradecimento especial à Navigator por ter impulsionado este projeto, que já em 2014 a UNAC
e todas as associações filiadas desde sempre têm tido um grande empenho na certificação das áreas florestais e em 2014 tínhamos um projeto submetido ao Fundo Florestal Permanente para avançar com a certificação florestal regional do Alentejo e que efetivamente não teve os meios necessários para ser implementado desde então e finalmente agora com esta ajuda da Navigator ganhou pernas para andar e asas para voar. Em termos de agenda desta apresentação, portanto, muito brevemente, o João já o fez, uma breve apresentação da UNAC, o enquadramento deste processo, uma caracterização da NUT 2 do Alentejo, o que é a certificação florestal PFC, o que é este desafio que abraçámos da certificação regional e em que ponto é que estamos. Portanto, penso que haverá poucas pessoas que não saberão o que é a UNAC, mas, portanto, essencialmente, é uma federação que congrega um conjunto de associações de produtores florestais. O principal objetivo é a defesa do interesse dos produtores florestais do espaço mediterrâneo e tem, essencialmente, uma estratégia de intervenção de cariz técnico-político. As associações que atualmente fazem parte da UNAC são 6, portanto, a ACHAR, a AFLOBEI, a AFLOSUR, a ANSUB, a APFC e a SUBERÉVORA. E estas associações, no seu conjunto, representam cerca de 1.400, 1.375 produtores agroflorestais, representam 730.000 hectares de área associada, são responsáveis pela gestão no território de 17 zonas de intervenção florestal, que representam à data de hoje 370.000 hectares, grupos de certificação FSC, grupos de certificação PFC, um volume muito significativo de investimento, neste caso do PRODER, mas também muito significativo já no PDR e com um papel muito importante também em termos da defesa da floresta contra incêndios, porque são gestoras de meios próprios de primeira intervenção em caso de incêndio florestal. E, portanto, esta ação técnico-política pode-se consubstanciar em quatro pontos. Portanto, a assistência técnica junto das organizações de produtores florestais, a comunicação e a divulgação, todos os projetos em que estamos envolvidos, não só de certificação, como de investigação e desenvolvimento, defesa da floresta contra incêndios e, portanto, esta componente que também agora mais forte com o avançar dos grupos operacionais, de investigação, de inovação e transferência de conhecimento, que é sempre um assunto que é elencado como um calcanhar daqueles que dificulta a progressão da inovação e do empreendedorismo e todos os setores a nível nacional. Portanto, esta questão da certificação, como já vos disse, já vem muito de trás, portanto, já desde 2008 que as organizações filiadas da UNAC avançaram com processos de certificação, essencialmente de grupo, que permitiram chegar a 4 grupos de certificação FSC com cerca de 111.000 hectares de área certificada e 2 grupos PFC com cerca de 22.000 hectares. E o objetivo aqui é reforçar esta abrangência, passando da escala do grupo para uma escala superior, uma escala regional, ao nível do Alentejo, que permita valorizar a floresta e promover a certificação junto de todos os proprietários florestais. Quais é que foram, desde sempre elencados pelos proprietários, os problemas em termos de aceder, ou as dificuldades em termos de aceder à certificação? Não é? É um bocadinho o que é a certificação, quais são os normativos, como é que se consegue chegar. Os custos, evidentemente, uma certificação individual é mais difícil de atingir do que uma certificação de grupo ou uma certificação regional. Como é que se consegue atingir os vários padrões que existem nos normativos da certificação, como se acede aos vários consultores ou de que forma é que se pode fazê-lo de uma forma integrada e no caso dos produtores de menor dimensão, efetivamente os custos relacionados com essa certificação. O PFC, portanto, é aqui o parceiro selecionado, efetivamente, porque neste modelo de certificação regional permite atingir uma escala superior. E, portanto, cria-se aqui um chapéu de chuva, como vos irei falar no final, que abrange todo o Alentejo em termos da certificação e, portanto, facilmente, ou de uma forma mais agilizada, qualquer produtor florestal conseguirá progredir para a certificação. E a certificação, como já vimos aqui, pode ser uma certificação de 2 níveis. A que estamos aqui a falar é uma certificação da gestão florestal sustentável. Deixa lá ver se não estraga aqui isto. Portanto, é este tipo de certificação, de certificado que se pretende obter.
que depois dará continuidade ao nível da indústria e de todos os intermediários com a certificação da cadeia de responsabilidade para garantir a rastreabilidade, ou seja, de onde surge o produto de uma floresta certificada, passa por um intermediário certificado e chegará a uma indústria certificada, garantindo assim a cadeia de custódia de todos os produtos. Quais são então os modelos da certificação de uma forma global e deste modelo regional em particular? Sempre que se certifica e que somos obrigados a cumprir uma norma, evidentemente temos que fazer uma avaliação crítica da gestão que estamos a executar e numa perspectiva de melhoria contínua implementar práticas de gestão que visem o cumprimento da norma. Tem sempre um pilar importante em termos das questões ambientais, que estamos menos sensíveis normalmente e que todos os normativos de certificação também têm indicadores específicos. Permite um ganho maior de tempo e de rigor na gestão que vai sendo executada, porque para além da informação que vai sendo guardada à medida dos registros de monitorização que vão sendo tomados e que servem sempre de um histórico fiável que pode ser utilizado para decisões futuras, também permite um conhecimento mais atual do que é que se está a passar em todo o setor e de maneira a poder tomar essas decisões com mais rigor. A promoção de boas práticas de higiene e segurança no trabalho, seja elas pela utilização do equipamento de proteção individual, pela maior comunicação com as comunidades locais. Portanto, tudo isto são questões abordadas na certificação e, evidentemente, o retorno económico que ocorre pela venda de produtos certificados. E que muitas vezes, quando se fala de certificação, temos alguma tendência para, não é ocultar, mas parece que temos vergonha de dizer que o motor da certificação florestal, seja ela qual for, é efetivamente um motor económico. Não é? Se calhar haverá pontualmente produtores florestais para quem as questões ambientais ou as questões sociais têm a maior expressão, mas efetivamente o que faz andar a certificação florestal para a frente é um vetor económico e não devemos ter qualquer problema em afirmá-lo. E, portanto, no caso do PFC, concretamente relacionado com o eucalipto e o pinheiro bravo, são os produtos em que existe um acréscimo no pagamento aos produtores florestais pelo facto da madeira ser certificada. E menores custos de adesão, porque qualquer processo que se faça em conjunto, não só de certificação florestal, qualquer processo em conjunto permite uma divisão dos custos e, evidentemente, uma maior partilha desses custos e uma resposta integrada mais simplificada para estes processos de certificação. Portanto, feito este enquadramento de como chegámos até aqui e como é que tudo isto se processa, concretamente a certificação regional PFC, o que é que tem em termos de requisitos e de passos que foi necessário ultrapassar? Não é possível a uma entidade, à UNAC ou a qualquer outra organização, avançar para um processo de certificação regional de forma isolada, porque é obrigatório que exista uma entidade gestora regional cujo principal objetivo seja este, o da certificação. Portanto, não pode ser um objetivo extra que temos dentro dos objetivos da entidade, mas sim uma entidade específica para isso. E, portanto, o primeiro passo a fazer foi, efetivamente, constituir esta entidade gestora regional, que se chama ACFALT, portanto, é a Associação para a Certificação Florestal do Alentejo. E essa entidade gestora, que foi constituída já no início do ano 2018, elaborou posteriormente uma lista de partes interessadas, que incluiu todos, ou a grande maioria dos vários agentes que existem no território do Alentejo e que foram convidados para uma reunião de apresentação do processo de certificação regional que aconteceu em julho na Ponte Sor. De todas as entidades convidadas, e portanto foram cerca de 39 as que reuniram na Ponte Sor, portanto, e que são estas que se encontram aqui, portanto, desde a administração pública, organizações setoriais, associações ambientais, associações de produtores florestais, outras associações, os líderes e as empresas. Portanto, apesar deste grupo ter sido, o grupo foi identificado para estar presente na reunião, todas as organizações podem associar-se à ACFALT para avançar e para incorporar este processo, e é precisamente nessa fase em que estamos. Portanto, hoje em dia, à data de hoje, portanto, as entidades assinaladas a verde são aquelas que fazem parte da ACFALT,
vamos continuar a receber propostas de adesão, porque é esta associação que, depois, mediante o agendamento de uma Assembleia Geral, a constituição dos órgãos sociais, será a detentora do certificado PFC e responsável pela sua gestão. Quais são então, nessa reunião, os objetivos eram essencialmente objetivos de divulgação, não é? Semelhante àquilo que estamos aqui a fazer, e os objetivos da certificação são aqueles que falámos aqui. Portanto, uma melhor gestão florestal, uma maior valorização económica dos produtos florestais e facilitar o acesso aos produtores de menor dimensão ao mercado certificado. Falarei disto mais à frente, mas porquê este limite nos 100 hectares? De acordo com os planos regionais de ordenamento florestal, até 100 hectares os proprietários não precisam ter um plano florestal, um plano de gestão florestal próprio. Portanto, o que era uma peça que iria, não era dificultar, mas que evidentemente atrasaria a progressão do produtor florestal para a certificação. Abaixo deste limite dos 100 hectares, portanto, não sendo necessário elaborar o plano de gestão florestal, pode-se apoiar no plano de gestão florestal tem à escala do Alentejo, e que também falaremos um pouco, rapidamente se consegue atingir a certificação florestal e não se cria atrasos no corte, na exploração e na comercialização dos produtos. Vou passar muito rapidamente esta fase, portanto estão criados os estatutos, portanto o nome, a sede que ficou na Ponte Sor, portanto o principal objeto, como vos disse, portanto, exclusivamente a implementação da norma portuguesa do PFC, que regula os sistemas de gestão florestal sustentável, e em termos do modelo de funcionamento, portanto, a estrutura prevista para o sistema de gestão florestal sustentável é precisamente esta. Portanto, tem uma mesa de assembleia, o habitual de qualquer associação, e terá uma comissão técnica florestal que, entre o sistema que foi criado, permitirá a operacionalização e a angariação de aderentes e a certificação florestal. Eu irei passar isto, são pormenores de como é que é organizada. Portanto, quem é que pode ser aderente a todo este processo? Portanto, todos os proprietários ou gestores florestais de prédios rústicos, dentro, evidentemente, da área certificada, da NUT 2 Alentejo, e que assumam um compromisso de cumprimento com o seu plano de intervenção florestal, e que neste caso não é um plano de gestão florestal, é como que um cronograma das operações que é necessário fazer dentro da propriedade florestal, e um referencial técnico regional que basicamente é um guia de boas práticas que têm que ser implementados para ser certificados. Evidentemente que é um processo autónomo, voluntário, e que tem o apoio de um técnico da associação da sua região, que está reconhecido para o efeito, e que vai monitorizar de que forma é que estão a ser executadas as operações e esses planos técnicos, muitas vezes com a colaboração de um operacional, que pode ser um prestador de serviços, que é o responsável pelo corte, e que pode também ele ser reconhecido para este processo de certificação. Para chegarmos à implementação do sistema de certificação regional, essencialmente temos estas quatro ações que é necessário atingir. Portanto, elaborar ou adaptar a informação do manual de gestão, e uma das opções que tomámos no âmbito da UNAC foi: não vamos estar novamente a reinventar a roda. Se existe já um grande manancial de informação e de experiência dentro das associações filiadas na UNAC nos processos de certificação que já fazem a sua gestão, vamos aproveitar um modelo que está já pré-formatado, que é o da plataforma Certifica Mais, e vamos de alguma forma atualizar ou personalizar esse modelo com a informação e com a experiência que temos para progredir mais rapidamente. Elaborar o referencial técnico e o plano de gestão florestal, recolher os indicadores de sustentabilidade e a consulta às partes interessadas. Do plano de gestão florestal do Alentejo, ele está neste momento concluído. Evidentemente que foi elaborado com base na informação que existe disponível ao nível do Inventário Florestal Nacional, ao nível dos planos regionais de ordenamento florestal. Portanto, ele abrange na NUT 2, e esta NUT 2 é aquela que é atualmente ou legalmente a delimitação que existe, e portanto as NUTs foram mudando de área, e portanto inclui 5 NUT 3. A Lesíria do Tejo, o Alentejo Litoral, o Baixo Alentejo, o Alto Alentejo e o Alentejo Central.
portanto uma área total de mais de 3 milhões de hectares e que representam 35% do território nacional. O Plano de Gestão Florestal, que depois ficará disponível publicamente em 2019, portanto, é um documento que tem um enquadramento territorial, legal, uma caracterização social, ou seja, tem que obedecer ao normativo de todos os planos de gestão florestal e que tem, portanto, para além deste enquadramento, uma caracterização dos espaços florestais, do inventário, o ordenamento e as sub-regiões homogéneas e uma análise dos principais pontos fortes e fracos e os objetivos de gestão que se pretendem implementar para a região. Em termos de ocupação, portanto, a principal ocupação é a ocupação florestal, com 45%, a que se adicionarmos os matos, portanto, com 54% da área territorial do Alentejo é área florestal. Essa área florestal está organizada maioritariamente em povoamentos, 95%, muito reduzida a área ardida. E em termos de ocupação, 86% são folhosas e apenas 9% corresponde a espécies resinosas. Estes dados, infelizmente, são os do Inventário Florestal Nacional de 2005, mas é o que existe, portanto, é aquilo com que se pode trabalhar. Em termos de espécies, o montado, sem dúvida nenhuma, quer seja de sobre ou de azinho, é dominante no território, mas as espécies linhosas têm aqui também uma expressão bastante significativa, com 11% no caso do eucalipto e 5% no caso do pinheiro bravo. Se olharmos exclusivamente em termos de povoamentos dominantes, portanto o que tínhamos atrás eram todas as formações, mas em que estas espécies são efetivamente as espécies dominantes, o eucalipto assume maior expressão já com 16% e o pinheiro bravo diminui ligeiramente com 4%. Ocupação, porque como vos disse, a questão da certificação não tem só a ver com a espécie principal, portanto tem a ver com toda a ocupação que existe. Portanto, em termos de sob coberto, nas áreas de montado são as pastagens naturais as áreas dominantes e depois em todas as outras são os matos, todas as outras ocupações são os matos, segunda ocupação principal. Portanto, o que é importante em termos, por exemplo, das questões relacionadas com a biodiversidade, a proteção da fauna e da flora. Em termos de vitalidade, quais são as informações que temos? Portanto, a principal fatia, à exceção aqui do pinheiro manso, é sempre na classe dos danos ligeiros, portanto aqui a cor de laranja. Efetivamente, só no pinheiro manso é que o registro de 100 danos é superior à classe de danos ligeiros. Porém, com danos acentuados, efetivamente é a minoria. E do ponto de vista da produtividade, do que é que nós vamos poder explorar dentro destas áreas? Portanto, em termos de cortiça e de pinheiro manso, são aqui apresentadas pelas várias composições a produtividade anual de cortiça e naquilo que tem para este fórum mais importância, portanto, em termos de material lenhoso, de pinheiro bravo e de eucalipto, estamos na presença, se pegarmos aqui nos 5 mil milhões de metros cúbicos de volume existente e também em crescimento, portanto, com um potencial de expansão para o futuro. Pontos fortes são aqueles que todos conhecemos, portanto, uma elevada aptidão edafoclimática para as várias espécies da região, áreas que têm também um valor muito interessante em termos de biodiversidade, cobertas por regime cinegético especial, com atividade silvopastoril, portanto, o sistema de uso múltiplo que conhecemos, com uma gestão florestal maioritariamente empresarial, com uma dimensão da estrutura fundiária que ainda permite assegurar o investimento e uma gestão florestal profissional, um elevado interesse paisagístico. Do lado dos pontos fracos, também há a dificuldade na regeneração natural, alguma perda de vitalidade dos montados, a tendência de fragmentação da propriedade, a presença de eucaliptais no termo de explorabilidade e a suscetibilidade à desertificação, entre outras. Mas não existem só pontos fracos, portanto existe um conjunto de oportunidades que podem ser aproveitados, como seja a promoção da certificação florestal, o aumento da produtividade, a comercialização dos serviços do ecossistema, portanto uma série de oportunidades que devemos olhar no futuro e avançar. E em termos de objetivos para esta região, e elencando aqui 6 dos principais, melhorar a compartimentação do espaço florestal, promover medidas de conservação do solo e da água, porque elas serão também promotoras da vitalidade, fomentar opções de gestão potenciadoras da regeneração natural, seja ela de sobreiro ou da azinheira, reduzir a incidência do nemátodo, recuperar o potencial produtivo
dos eucaliptais e rearborizar as áreas ardidas pontuais, mas que existem nesta região. A plataforma Certifica Mais, portanto, falando do que é o plano de gestão florestal, do ponto de vista operacional, como é que vai ser feito a gestão documental do processo. Portanto, a plataforma Certifica Mais, e que todos, portanto, há uma versão disponível ao público neste site, basicamente é uma ferramenta informática que foi desenvolvida pela AIFA em consórcio através de um projeto para apoiar a certificação florestal, e o que pretendeu foi que, em vez de cada proprietário ou cada grupo de certificação estivesse a desenvolver os seus procedimentos, a pensar como é que na redação de cada uma dos procedimentos e dos registros, há uma plataforma comum em que estão preparados todos os registros que têm que ser feitos para que se possa obter a certificação PEFC. Portanto, permite não só fazer a documentação da gestão do certificado, mas também a gestão da documentação de monitorização de cada um dos aderentes. Portanto, isto só para vos dizer o aspecto da plataforma. Portanto, nesta pasta da informação de base há uma série de documentação que podem aceder e que permitirá apoiar a decisão de avançarem ou não para a certificação, e depois o acesso propriamente dito à plataforma e aos documentos está aqui neste ícone do Certifica Mais. Um dos folhetos que existe e que é muito interessante é o Manual do Sistema de Gestão Florestal, e, portanto, que permite explicar detalhadamente como é que se pode avançar e decidir para um processo de certificação, para qualquer um dos aderentes ou dos produtores interessados. Portanto, chegando à fase dos aderentes, para que vai permitir avançar para a auditoria, vai ser identificado, ou já está a ser identificado, um grupo piloto de aderentes que vão ser sujeitos à auditoria interna e que permitirá depois a auditoria de concessão para termos o certificado. Estão a ser elaborados os conteúdos para divulgação e está a ser feita, portanto, a divulgação deste processo junto de potenciais aderentes através de sessões de esclarecimento. Portanto, o objetivo, não se pode avançar para a obtenção do certificado sem que o modelo tenha sido, de alguma forma, validado no terreno com produtores florestais que concordem com os procedimentos que foram definidos e que os incorporem para poderem comercializar os seus produtos mais valorizados. E quais são as principais motivações dos aderentes? São, evidentemente, a possibilidade de terem novos mercados e da facilidade de comercialização dos seus produtos e o maior retorno económico pela venda, e também há uma questão de imagem e de orgulho nos produtores certificados pelas boas práticas que implementam, não só do ponto de vista da questão económica, mas também do ponto de vista ambiental e social. E as principais vantagens são um bocadinho aquelas que eu referi, que aqui detalhava um pouco mais, que é a melhoria da gestão documental, a implementação dos procedimentos de registro que permitem ter um histórico efetivamente real para apoiar a decisão futura, e a educação de todos ou colaborar na educação ambiental de todos os interlocutores com a empresa, a identificação e quantificação dos objetivos não alcançados. Portanto, são tudo vantagens que surgem por arrastamento à certificação florestal para além do retorno económico. Portanto, só quando este grupo piloto de aderentes for constituído, então será possível avançar para a fase final, que é a fase da auditoria, que no caso do PEFC são 2 auditorias. É uma auditoria, tem que haver sempre uma auditoria interna ao processo, e depois sim a auditoria de concessão, que também ela é dividida em 2 fases, uma parte mais documental e uma mais operacional, e então sim se poderá obter o certificado. Qual é que é o modelo de funcionamento que está presentemente em cima da mesa e em discussão dentro da UNAC? Portanto, como vos disse, o sistema de gestão florestal sustentável é encabeçado e é sob a direção da ACFALT, portanto, em conjunto, em que a UNAC é uma das associações filiadas da ACFALT, e depois a operacionalização no terreno nesta região será feita ao nível de cada uma das associações de produtores florestais. Ou seja, apesar do detentor do certificado regional estar a este nível, a operacionalização será feita pelos tais técnicos credenciados que estarão em cada uma das associações, porque são estas associações que têm o conhecimento do terreno e são os principais interlocutores
dos produtores florestais. E, portanto, através do técnico designado ou da equipa técnica designada, será possível chegar aos aderentes regionais, que serão, portanto, eles monitorizados a este nível. Já falei há pouquinho no chapéu de chuva, portanto, a certificação regional PEFC irá abranger todo este território que está aqui assinalado, porém, isto não quer dizer que todos os proprietários que estejam aqui dentro estão automaticamente certificados e podem comercializar, seja para onde for, produtos certificados. Portanto, o processo não é desta forma. Portanto, efetivamente, existe um chapéu de chuva, mas depois, para poder comercializar produtos certificados, há um conjunto de compromissos que é necessário assumir e que é necessário cumprir e demonstrar que se cumpre para ter a certificação. Portanto, os principais interessados dentro desta área, em jeito de resumo, portanto, menos de 100 hectares, 100 planos de gestão florestal e cujo principal produto seja a madeira, não quer isto dizer, evidentemente, que quem tenha outros produtos florestais, cortiça, pinha ou o que for, não possa estar certificado. Pode. A questão é que a mais-valia económica, neste momento, no caso do PEFC, está concentrada na madeira. Agora, tudo isto são processos dinâmicos, não é? A documentação que preparámos hoje, se calhar daqui por um ano, terá que ser revista. Portanto, se de um momento para o outro houver valorização de outros produtos florestais, eles podem sempre ser incluídos no âmbito do certificado. Que passos é que quem estiver interessado terá que avançar para a certificação PEFC? Contactar a entidade gestora, preferencialmente a associação da região, preencher um formulário de pré-adesão, receber uma auditoria interna, a tal auditoria em que se percebe o que é que está a ser implementado e se está ou não de acordo com o normativo do PEFC, e só depois é então formalizada a adesão. A fase de comercialização dos produtos certificados. Portanto, é necessário informar da intenção de exploração, de maneira a que a entidade certificadora possa emitir, e aqui utilizamos o termo etiquetas, mas poderão não ser etiquetas, portanto, poderá de alguma forma dar ao aderente a informação, a documentação que permita chegar ao intermediário ou à indústria e comprovar que efetivamente aquele produto provém de uma área que está dentro já do certificado do Alentejo. Este documento terá sempre que acompanhar o documento fiscal e depois haverá, pode não ser depois, pode ser em simultâneo ou antes, um pagamento à associação, que será uma percentagem sobre o valor de comercialização, o valor fixo, portanto são coisas que ainda estão a ser discutidas em termos de operacionalização. E portanto, para fechar, temos aqui tudo aquilo que já foi cumprido até esta fase, portanto, constituída a entidade, convidadas as partes interessadas que estão neste momento a aderir à associação, foi feita a reunião, precisamos de avançar para, já em janeiro de 2019, para a Assembleia Geral da ACFALT, para que também no primeiro trimestre de 2019 se consiga chegar às auditorias de concessão e à obtenção do certificado, que é o objetivo que temos. Muito obrigada. Eu pedia às oradoras anteriores e à ação que se juntassem na mesa para um pequeno período de perguntas e respostas. Este processo de certificação regional do Alentejo é importantíssimo para o PEFC Portugal, não só pela certificação regional do Alentejo em si mesma, mas porque o seu sucesso pode demonstrar aquilo que pretendemos atingir, que é a certificação, através de 5 regiões de certificação PEFC, atingir a cobertura de todo o território nacional. E, portanto, muito do sucesso do PEFC de Portugal está nas mãos aqui desta senhora ao meu lado. Gostava só de falar de um aspecto antes de vos passar a palavra, que é, foram dadas diversas razões para a necessidade, a conveniência, o interesse
da certificação por parte dos proprietários florestais, há um relevantíssimo que foi menos focado, embora tivesse sido abordado assim lateralmente, que é a questão da retribuição da sociedade pelos benefícios decorrentes de uma gestão florestal capaz. É algo que os proprietários florestais reclamam, e bem, em permanência, seja em apoios públicos ao investimento nas suas áreas, seja na retribuição, na remuneração de determinado tipo de serviços associados à floresta. É impensável hoje e futuramente almejar obter esse reconhecimento social e essa retribuição por parte da sociedade sem uma demonstração cabal da gestão florestal sustentável nas suas propriedades. Já temos isso hoje no PDR 2020. A certificação florestal é objeto de favorecimento, é fator de prioridade na atribuição dos apoios, e eu penso que futuramente será uma inevitabilidade em todo o tipo de apoio que o proprietário florestal possa ponderar receber. E, portanto, não sendo digamos, uma remuneração direta por um bem produzido que é certificado, é algo que é muitíssimo importante. Sem mais delongas, passava a palavra para que pudessem dirigir as questões que entendam a qualquer um dos intervenientes na sessão. Faça favor. Se este sistema, em princípio, é menos abrangente... Só se puder identificar, só para João Góis, Montessor. Queria perguntar se, sendo este sistema regional menos abrangente em termos de produtos comercializáveis, nomeadamente está mais vocacionado para os produtos lenhosos, como tu disseste, Conceição, portanto é um sistema menos abrangente à partida. O que é que poderá levar alguém a desistir de um sistema FSC e a aderir a este? Quais poderão ser as vantagens da EDCO? Eu se calhar juntava 2, 3 questões e depois tentávamos responder a elas. Mais alguém? A favor. Carlos Bobon, agricultor em Vila Franca e Castro Verde. Eu não tenho eucalipto, mas tenho muita pena. E tenho temos cerca de 400 hectares de floresta. A maior parte é azinheira, plantada com os projetos. No meio disso, assim, à surralfa, plantei uns sobreiros. Portanto, o que vai acontecer é que dentro de cerca de 10 anos, os meus herdeiros irão apanhar talvez uma cortiça virgem, para aí fora, Não percebi muito bem para que é que serve a certificação no meu caso, porque vou certificar a cortiça, vou certificar as lotas das azinheiras, tenho 30 hectares de pinheimanço, sensivelmente, não sei o que é que quiser fazer à madeira, porque ninguém compra, portanto, é assim uma coisa um bocado extraordinária, não percebi muito bem para que é que vai acontecer. Nós temos aqui em cima em Vila Franca, incluídos no MASIF. Lá embaixo temos planos de gestão florestal aprovados, fazemos as coisas afim, eu sou agrónomo, e portanto fazemos as coisas com certo cuidado, mas não estou a ver qual é a vantagem que eu vou ter desta certificação, quer dizer, vai ser obrigatória, não sei o quê, não percebi muito bem. Obrigado. Certo? Mais alguma questão? Bom dia, Pedro Calcipina, com exploração em Grândola. Queria só perguntar, eu já faço parte de um grupo de certificação, que é PFC e FSC, com uma área superior a 100 hectares. Tem algum enquadramento nesta nova realidade ou não estou de fora? Obrigado. Passamos agora às respostas. Eu, em primeiro lugar, passava aqui a Conceição a resposta talvez à primeira questão e a segunda relativa a primeira e a terceira para a Conceição, a segunda para a Teresa também. Ainda bem que juntaste 3 questões, que assim tive tempo de pensar o que responder devidamente à questão que foi aqui colocada. Portanto, antes de mais, estes processos são processos sempre, e também respondendo um bocadinho à segunda questão, são processos voluntários, não são de todo processos obrigatórios. E, portanto, o que acontece é,
estão criadas as condições para quem estiver naquela região poder aderir a um processo de certificação de uma forma mais facilitada. Não quer aderir, não tem qualquer compromisso com este procedimento ou com este objetivo. Portanto, isto tem que ficar bastante claro. Relativamente à questão de se é PFC ou se é FSC, mais uma vez, é uma decisão que está do lado do gestor florestal. Portanto, cada um dos gestores deverá analisar, e isso foi feito também quando havia os processos de certificação individuais ou de grupo, decidiu, de acordo com os produtos que tem, com o horizonte temporal que tem de exploração e com os produtos que estão incluídos no âmbito de cada um dos certificados, decidir em consciência se para mim é mais vantajoso estar num processo FSC ou num processo PFC. Portanto, efetivamente, todos que tenham propriedades no Alentejo poderão aderir a um processo PFC e que poderão também manter-se nos processos FSC e PFC que têm a decorrer. Portanto, não há de todo um fenómeno aqui de exclusão, vai agora haver este e, portanto, vai tudo mudar para este, ou o contrário, ou apesar de haver este, vamos manter-nos nos grupos. Portanto, cada um terá que decidir. Este grupo tem estas características, tem estes produtos que estão no seu âmbito, é isto que eu pretendo, é por aí que vou. Se eventualmente houver mais material lenhoso, o PFC efetivamente pode ser interessante. Agora depende também da questão da valorização ou do pagamento, do custo que isso vai ter. Porque este modelo, uma vez que tem um valor que é cobrado, em princípio, sob o prémio que se vai receber, tanto da parte do eucalipto como do pinheiro bravo, a partir de determinada dimensão da propriedade, poderá ser menos interessante estar num processo de certificação regional do que num processo individual ou num processo de grupo. Portanto, acho que essa decisão terá que ser tomada por cada um. Obrigada. Relativamente à segunda questão que foi colocada, a certificação, portanto, é a gestão florestal. Essa é que é certificada, as práticas que são efetuadas, todo o acompanhamento, seja pelos PGFs, portanto, que já detém, tudo isso é que é certificado. E daí, com essa certificação da gestão florestal, decorre que os produtos que são extraídos da exploração sejam eles também certificados. A certificação não é ao produto em si, é toda a gestão ao longo do ciclo produtivo que é efetuada e que é garantida ser certificada. Primeiro ponto. Segundo ponto, efetivamente neste momento a valorização direta aos produtos que são extraídos de acordo com a gestão florestal certificada recai apenas sobre o eucalipto e o pinho. Em relação à cortiça, eu julgo que isso seria um passo significativo. Provavelmente a própria indústria terá que evoluir nesse sentido, mas efetivamente os proprietários também têm uma palavra a dizer e que podem, de alguma forma, mostrar, digamos assim, à própria indústria que estão prontos e estão a fazer e a executar uma gestão certificada e sustentável e, portanto, querem de alguma forma ser retribuídos por esse esforço e por essa aplicação das boas práticas. E, portanto, eu julgo que os próprios proprietários devem fazer alguma pressão nesse sentido. Mas, só para ficar claro, as mais-valias são efetivamente ter um certificado, ter boas práticas, ter o apoio técnico, seja do grupo de certificação que está a acompanhar e que detém o certificado e que faz a gestão em colaboração com os proprietários. Essas são as mais-valias, digamos, diretas. Inerentemente, com todas essas boas práticas, irá produzir mais e melhor e, portanto, aí reivindicar provavelmente à indústria, neste caso da cortiça, que é o seu caso, essa beneficiação dessas mais-valias. Obrigada. E eu pedindo desculpa pelo abuso, vou abusar da minha posição de moderador, mas até em nome da CAP eu acho que era importante chamar-vos a atenção para o seguinte. Cada vez mais as sociedades atuais interpelam os agentes económicos e em particular aqueles que têm a seu cargo a gestão do território físico, agricultores e produtores florestais e proprietários florestais. Cada vez mais as exigências de natureza ambiental, de salvaguarda de valores culturais, de valores históricos, são mais
evidentes e mais prementes. Este é um caminho sem retorno. Isto é, as exigências da sociedade para com agricultores e proprietários florestais vão ser crescentes e, independentemente dos aspectos materiais imediatos, que são aqueles que não podem ser nunca desprezados e que asseguram a sobrevivência do agente económico, que é o agricultor ou que é o proprietário florestal, e principalmente viabilizam o seu investimento no território, mas cada vez mais vão estar dependentes da evidência que estes agentes possam fazer da adequação da sua gestão às expectativas que a sociedade tem deles. A intervenção da engenheira Paula Salazar, inicialmente, foi importante porque dá-nos um panorama global do que se passa no mundo. E aquele conjunto vastíssimo de países, e principalmente com a área geográfica que abrangem, e principalmente na zona económica em questão, como veem, é o hemisfério norte, são as sociedades mais ricas do planeta, evidenciam bem que não estão todos enganados e, portanto, que a questão da certificação, estamos a falar da certificação PFC, mas a questão da certificação da gestão florestal sustentável é algo que se vai tornar um requerimento imprescindível. É um mecanismo voluntário, de adesão voluntária, mas a verdade é que o rumo e a organização das nossas sociedades vai torná-lo obrigatório. Quando eu digo obrigatório, não é obrigatório legalmente. Há uma coisa que nós fazemos, há uma série de coisas que nós fazemos obrigatoriamente, mas não por determinação legal. E é convicção minha, e penso que todos que aqui estamos, de que a certificação da gestão florestal sustentável vai ser obrigatória para os proprietários florestais portugueses. Daí este esforço conjunto na organização deste seminário e do que está por trás dele, que é a gestão florestal sustentável. Respondendo à sua questão em concreto, o senhor, daqui a 10 anos, esperemos que esteja cá, de certeza, para obter qualquer apoio em matéria florestal do Estado português, seja apoio ao investimento, seja a remuneração de serviços do ecossistema ou qualquer outro tipo de apoio, de certeza que vai ter que evidenciar a sustentabilidade da sua gestão florestal. Essa evidenciação não pode ser obtida por declaração do próprio, terá de ser sempre por reconhecimento de uma parte terceira. Há duas possibilidades, ou é o Estado a fazê-lo, ou são o próprio setor que se organiza para tal. Representando aqui a Confederação dos Agricultores de Portugal, o modelo que defendemos é um modelo associativo, de organização dos proprietários para esse fim, e o PFC Portugal e todo o seu modelo assenta na organização das estruturas da produção florestal privada para assegurar o reconhecimento da sustentabilidade da gestão. E, portanto, não é uma questão de crença, é uma inevitabilidade. Podemos gostar mais, podemos gostar menos, podemos aceitar facilmente a constrição de determinadas regras ou rejeitá-las num espírito mais liberal. Mas que é uma inevitabilidade, é a minha profunda convicção que será. Pedro Silveira, da ANSUB, do NAC também. Nós vimos a apresentação da engenheira Paula Salazar e realmente ela deu-nos uma boa perspectiva do que é o PFC no mundo. No entanto, todos nós que estamos neste negócio sentimos que há uma falta latente de reconhecimento do PFC por parte dos organismos que nos compram, ou dos nossos clientes, e da própria sociedade civil, porque teoricamente isto funciona, a sociedade civil pede aos nossos clientes que lhes forneçam bens provenientes de uma floresta certificada com uma gestão florestal sustentável. E eu queria perguntar o que é que está a ser feito
em termos de promoção da marca PFC, nomeadamente nos mercados mais, não na questão da pasta de papel ou do eucalipto ou da madeira para rolaria, que são as duas fases que já estão mais ou menos encaminhadas. Agora, tudo que é cortiça, tudo que é produtos não lenhosos da nossa floresta que podem ser certificados, e eu lembro-me que em Espanha, por exemplo, já estão a certificar presunto proveniente de porcos engordados a bolota de florestas certificadas, e portanto, o que é que está a ser feito nesse âmbito? Mais uma pergunta e depois com a resposta íamos encerrar, se estivessem de acordo. Portanto... César Almeida, agricultor, Grândola. Quanto aos produtos linhosos, só ouvi falar em eucalipto, pinheiro manso. Pinheiro bravo entra também ou não? Passava a palavra, primeira ação, a responder esta pergunta e depois a... Se por acaso eu disse pinheiro... Sim, exatamente. Portanto, efetivamente, porque são os produtos que têm um acréscimo de valorização no mercado. Não quer dizer, efetivamente, que não se possa comercializar pinheiro manso, madeira de pinheiro manso, também certificada. Não existe ainda uma valorização económica desse, ou seja, não há um prémio para essa madeira. Portanto, havendo... Afinal, há. Vamos... Então, vamos... Ótimo. Pronto, então ficamos. Excelente, é uma novidade. Claro, claro. Obrigada, Inês. Oh, Pedro. Vamos lá. Oh, Pedro. Não é pago. Pedro. A engenheira Costa Luz é técnica da SONAI e, portanto, dá esta informação, é uma fonte fidedigna. Vou passar à engenheira Paula Salazar para então responder e terminar. Eu acho que aquilo que posso deixar em termos de mensagem, o mais importante, nós estamos numa altura em que as parcerias vão ser muito importantes para termos uma sociedade mais sustentável. E nessa lógica a cortiça também vai ter que entrar neste novo paradigma. Nós temos a cortiça que tem alguma valorização no mercado para o PFC ao nível da construção, e portanto nós estamos a falar dos aglomerados, mas ainda não está naquilo que seria a sua plenitude e aquilo que seria o desejável. Acho que foi muito importante aquilo que foi dito aqui também, que a indústria é chave neste processo, e por isso vimos esta progressão na área do eucalipto porque foi impulsionada pela Navigator, e portanto nós temos que ser vistos como parceiros e não como e portanto acho que este é o primeiro ponto. Há uma dinâmica, há uma evolução, e esse é um pouco este ponto. Em relação à comunicação, temos visto em comunicações, por exemplo, e esse também é um ponto que não falei porque de facto havia tantas questões que se podiam falar, mas temos o pinheiro, o pinhão do pinheiro manso, que já tem valorização, pelo menos alguma, mas claro, mas são cadeias muitas vezes, e aquilo que está-se a fazer a divulgação em cadeias mais curtas, e aquilo que se viu, por exemplo, em Espanha foi isso que foi feito, e há de facto uma tentativa de sensibilizar. A valorização ela terá que ser feita pela sociedade ou pela indústria, pronto, e depois obviamente pela própria indústria. O caminho é que eu acho que é inevitável, e esse mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Relativamente à iniciativa de certificação florestal PFC e a opção, acho que deveria ser de facto, em termos de mercado e dos grandes agentes, não há uma diferenciação. Ambos os esquemas são aceitos e, portanto, cada vez mais é este o caminho, e julgo que também para os produtos não lenhosos será também o caminho em Portugal. Temos que terminar. Eu agradeço
em primeiro lugar, aos oradores, ao NAC, que organizou este evento, aos oradores, todos vós que resistiram até agora. Terão notícias, esperemos que muito em breve, da evolução deste processo de certificação regional por via da ONAC, por via do PFC, por via da CAP, por via da Navigator. Esperemos que a certificação regional no país evolua rapidamente a partir desta iniciativa. Não deixaremos de organizar este tipo de iniciativas muito brevemente para que a percepção das vantagens da certificação PFC possa ser mais evidente, mais alargada. E, dito isto, agradeço imenso a vossa presença e até breve. Deus, boa tarde.